Olá! Esta é uma aula de circuitos elétricos. Lembramos que o material está disponível na plataforma Moodle e também na página e canal YouTube do professor. Nesta aula vamos estudar o processo de carga e descarga de capacitores. O uso de capacitores para implementação de temporizadores é comum em aplicações de eletrônica. Inicialmente, vamos prover a carga do capacitor utilizando uma fonte de corrente constante. Então, apresentamos aqui o circuito com o capacitor C1 conectado em uma fonte de corrente I1. A tensão sobre o capacitor será, então, VC1 e a corrente no capacitor IC1. Como é um circuito simples com dois componentes, então temos que a corrente no capacitor IC1 de T é igual à corrente da fonte de corrente I1. A tensão no capacitor VC1 de T é igual à tensão sobre a fonte de corrente V1 de T. Vejam que agora as variáveis que são modificadas ao longo do tempo são expressas, então, em função do tempo. A fonte de corrente é constante, então ela é expressa em letras maiúsculas, sem alteração no tempo. Já a corrente do circuito e a tensão sobre os elementos do circuito, neste caso, sobre o capacitor e sobre a fonte de corrente, são expressas em função do tempo porque irão variar ao longo do processo de carga do capacitor. A tensão no capacitor foi definida como sendo V igual a Q sobre C, ou seja, a quantidade de carga sobre a capacitância. Portanto, como a capacitância é fixa, então a tensão VC1 de T será a quantidade de carga QC1 de T sobre C1. Lá das aulas iniciais do curso, quando definimos corrente, lembramos que a corrente I é a carga Q pelo tempo T. Então, a quantidade de carga Q é a corrente ao longo do tempo. Assim, a carga acumulada, por exemplo, nas placas de um capacitor, é a integral da corrente ao longo do tempo. Ou seja, o capacitor implementa fisicamente a expressão, a equação matemática da integral. Assim, a carga, então, acumulada no capacitor QC1 de T, ou seja, a carga acumulada ao longo do tempo, é a integral de IC1 de T dt, a integral de uma constante, a constante sai da integral de dt é T. Então, resulta em I1 vezes T. Assim, a tensão no capacitor, VC1 de T, é então a quantidade de carga ao longo do tempo QC1 de T sobre C1, ou seja, I1 vezes T sobre C1. Percebemos então que na expressão da tensão temos uma constante, que é I1 sobre C1, multiplicando o tempo. Traçando então o gráfico dessa expressão, considerando que o capacitor estava descarregado inicialmente, temos então uma reta que começa na origem e cresce ao longo do tempo com inclinação I1 sobre C1. Essa reta irá crescer até infinito se o tempo for levado ao infinito. Então, em um circuito teórico, isso é possível. Na prática, teria que se desconectar o capacitor da fonte de corrente depois de um tempo, porque a tensão iria crescer até valores muito altos. Vamos fazer um exemplo, então. Um capacitor de 100 microfarad é conectado em uma fonte de corrente de 100 mA e vamos calcular a tensão após transcorrido 1 segundo e 1 minuto. Então, após 1 segundo, nós temos que a tensão atingirá o valor de 1000 volts, ou seja, 1 kV, e após 1 minuto a tensão será de 60.000 volts, ou seja, 60 kV. Então, percebam que mesmo um capacitor pequeno, sendo carregado constantemente por uma fonte de corrente de 100 mA, após um tempo de 1 segundo, atinge uma tensão bastante elevada. Agora vamos prover a carga de um capacitor através de uma fonte de tensão com um resistor em série e uma chave liga e desliga. O resistor é necessário aqui para limitar a corrente de carga e também para que se possa atender a lei de Kirchhoff das tensões, porque se eu conectar uma fonte de tensão em paralelo com o capacitor, se o capacitor estiver carregado e a fonte tiver determinada amplitude de tensão, eu estou conectando dois elementos com tensões diferentes e aí eu não atendo à lei de Kirchhoff das tensões. Então, para
equilibrar as tensões que são diferentes inicialmente da fonte de tensão com a tensão do capacitor, deve-se utilizar algum elemento, neste caso, o resistor. Poderia ser outro elemento, como um transistor ou um indutor, por exemplo. Vamos considerar inicialmente que a chave estava aberta e que o capacitor está então descarregado. Então a sua tensão VC1 inicialmente será zero e a corrente do circuito também será zero. No instante que fecharmos a chave, vamos começar a contar o tempo. Então o tempo zero é o instante de tempo em que vamos fechar a chave S1. Então fechando a chave S1, vamos iniciar então a análise do circuito. Considerando que o capacitor estava descarregado, a sua tensão era zero, a corrente era zero, portanto a corrente nos demais elementos do circuito também é zero no instante zero de tempo. Então estas são as condições iniciais. Sempre que estivermos trabalhando com elementos que acumulam energia, neste caso o capacitor, o indutor também é um elemento que acumula energia, mas aqui estamos analisando o circuito capacitivo, então devemos identificar as condições iniciais de operação do circuito, neste caso consideradas então nulas. O circuito é simples, tem apenas uma malha, portanto a corrente no capacitor é igual à corrente no resistor. Já a corrente no resistor será, aplicando a lei de Ohm, sua tensão dividida pela resistência. A tensão resultante sobre o resistor R1 é a tensão da fonte, menos a tensão do capacitor. Então, V1 menos VC1 sobre R1 será a corrente no resistor R1. Como a corrente no capacitor é igual à corrente no resistor, então a corrente no capacitor IC1 de T é V1 menos VC1 de T sobre R1. Temos uma equação, mas temos duas incógnitas. Não conhecemos a corrente no capacitor e nem a tensão no capacitor. Então, precisamos encontrar mais uma equação para termos então um sistema de duas equações e duas incógnitas, ou simplificar o sistema para resultar em uma equação com uma incógnita apenas. Esta segunda equação será obtida a partir das relações no capacitor. Então, nós sabemos que a tensão no capacitor é a sua carga sobre a capacitância, ou seja, que a carga acumulada é a integral da corrente ao longo do tempo. Então, substituindo esta expressão na expressão da tensão, encontramos que a tensão do capacitor em função do tempo é 1 sobre a capacitância da integral da corrente no capacitor ao longo do tempo. Então, VC1 de T é igual a 1 sobre C1 integral de IC1 de T dt. Por outro lado, se aplicarmos a operação de derivada, encontraremos então que a corrente será IC1 de T igual a C1 vezes a derivada da tensão no capacitor. Então essas são as duas principais expressões para o elemento capacitor. A corrente é a capacitância vezes a derivada da tensão e a tensão é 1 sobre a capacitância vezes a integral da corrente. Assim, substituindo esta expressão encontrada pelas relações de tensão e corrente no capacitor na equação original, encontramos então que IC1 de T é igual a V1 menos VC1 de T sobre R1, que é igual então a C1 vezes a derivada da tensão no capacitor. Isolando e agrupando os termos, encontramos uma equação diferencial linear, que resolvida resulta então em que a tensão no capacitor VC1 de T é V1, ou seja, uma parte constante, menos V1 que multiplica uma parte dependente do tempo, que é então E na menos T sobre R1 RC. Uma expressão exponencial, ok? R1 vezes C é considerada a constante de tempo deste circuito, que é um circuito RC, um circuito resistivo capacitivo. Então, tal é a letra grega usada para identificar a constante de tempo, R1 vezes C1. Substituindo então a constante de tempo no lugar de R1C1 e simplificando, encontramos que a tensão no capacitor VC1 de T é então V1 que multiplica 1 menos E na menos T sobre tal. A corrente, então, no capacitor é igual à corrente no resistor, que é a tensão dividida pela resistência. E a tensão no resistor é o complemento da tensão no capacitor para ficar igual, então, à tensão da fonte. Então, facilmente se encontra a corrente no resistor e, consequentemente, a corrente no capacitor.
Traçando um gráfico dessas duas expressões, da tensão no capacitor e da corrente no capacitor, encontramos então que a tensão cresce exponencialmente a partir de zero, porque consideramos a tensão inicial como sendo zero, e tem como valor final a tensão da fonte de alimentação, V1. Já a corrente no capacitor começa com um valor alto e cai até zero exponencialmente. O valor inicial da corrente no capacitor é V1 sobre R1, ou seja, o capacitor está descarregado, então toda a tensão da fonte no instante zero está sobre o resistor. Então a corrente é a tensão da fonte dividida pela resistência do resistor. Portanto, o resistor tem aí duas finalidades. Uma, influenciar na constante de tempo, que é R1 vezes C1, e limitar a corrente inicial de carga deste capacitor, ok? Então vejam que a tensão começa em zero e cresce exponencialmente até V1, e a corrente começa em V1 sobre R1 e cai até zero ao longo do tempo. Calculando então a corrente no instante em que a chave é fechada, na expressão anterior encontramos justamente V1 sobre R1, e calculando a corrente após muito tempo, que do ponto de vista matemático então é o tempo tendendo a infinito, encontramos que a corrente será igual a zero quando o capacitor estiver completamente carregado. Já a tensão, então no instante em que se liga a chave, é igual a zero no capacitor, e a tensão depois de muito tempo, quando o tempo tende a infinito, é igual à tensão da fonte. Calculando agora as tensões para algumas constantes de tempo em específico, encontramos que para uma constante de tempo, então vamos substituir o t, a variável tempo na equação, por 1 tal, e encontramos que a tensão no capacitor será igual a 0,63 VI, ou V1, ou seja, a tensão no capacitor depois de transcorrido o tempo de uma constante de tempo atinge 63% da tensão final. Após três constantes de tempo, então substituindo t igual a 3 tal, encontramos 0,95 V1, ou seja, após três constantes de tempo, a tensão no capacitor atinge 95% da tensão final. Finalmente, após 5 constantes de tempo, então substituindo t igual a 5 tal, encontramos que a tensão no capacitor será de 0,993, ou seja, 99,3% da tensão final que o capacitor irá ter então ao longo do tempo, que é a tensão da fonte de alimentação. Assim, consideramos que 5 constantes de tempo são o tempo suficiente para carregar completamente o capacitor. Idealmente, teríamos que esperar um tempo muito maior, teoricamente até infinito, para o capacitor se carregar completamente. Mas vamos considerar em termos práticos que 5 constantes de tempo são tempo suficiente para que o capacitor carregue com 99,3% da tensão final que ele teria então. Vamos fazer um exemplo. Então, um capacitor de 100 microfarad será carregado por intermédio de um resistor de 1 kΩ em uma fonte de 12 volts, então a tensão final será de 12 volts. Pede-se para calcular a constante de tempo e o tempo necessário para o capacitor carregar completamente. Então a constante de tempo tal será R1C1, então 1K vezes 100 micro, 0,1 segundo, ou seja, 100 milissegundos, e 5 constantes de tempo, que é o tempo para o capacitor carregar completamente. Então 5 vezes a constante de tempo resulta em meio segundo ou 500 milissegundos. Um capacitor de 1000 microfarad é conectado em uma fonte de 12 volts por intermédio de um resistor de 10 kΩ. Qual é a corrente máxima que irá circular então pelo circuito e qual é a tensão no capacitor após transcorridos 5 segundos. Então a corrente máxima é a tensão da fonte dividido pela resistência, então 12 volts sobre 10K, 1,2 mA, e a tensão no capacitor após 5 segundos é 4,72 volts, então pouco menos que a metade da tensão final, que será de 12 volts. Vamos agora prover a descarga do capacitor. Então para isso também podemos utilizar uma fonte de corrente. Neste caso,
o capacitor terá uma tensão inicial, que não é zero, que é diferente de zero, e a corrente de descarga será uma corrente que sai do capacitor e circula pelo circuito. Então, neste caso, a fonte de corrente foi invertida para prover a descarga do capacitor. Então, novamente, é um circuito simples, conforme feito anteriormente. A tensão, então, no capacitor VC1 de T será, neste caso, a tensão inicial menos o I1 sobre C1 vezes T, ou seja, menos a parcela dependente do tempo. Então, a tensão no capacitor ao longo do tempo é a tensão inicial menos a carga instantânea naquele momento, provida então pela fonte de corrente. Ok? O gráfico, então, é uma reta que inicia com a tensão inicial e cai linearmente ao longo do tempo, passando por zero, com uma inclinação de menos I1 sobre C1, e se o capacitor não for desconectado desta fonte de corrente, após passar por zero, ele irá carregar negativamente, ou seja, com a tensão invertida, até o momento que for desconectado do circuito. Um exemplo, então, o mesmo capacitor de 100 microfarad foi carregado inicialmente com uma tensão de 12 volts e agora será descarregado com uma fonte de corrente de 100 mA. Então, qual é o tempo necessário para descarregar completamente este capacitor? Ele será descarregado quando a sua tensão será igual a zero, então igualando a expressão anterior a zero, pode-se isolar a variável t, a variável tempo, obtendo-se então 12 milissegundos como tempo necessário para descarregar este capacitor. Agora vamos fazer o processo de carga e descarga utilizando então fonte de tensão, resistor e capacitor. Vamos usar uma chave que tem 2 ou 3 posições. Na figura superior a chave está na posição intermediária, então ela não está fechada para nenhuma posição, então o circuito estaria completamente aberto. A chave pode assumir a posição C de carga ou de carrega, ou a posição D de descarga ou de descarrega. Então, quando iniciarmos o processo de carga, colocaremos a chave na posição C e teremos o circuito da parte inferior com a corrente em vermelho, que é a corrente de carga do capacitor. Então, vamos considerar que inicialmente o capacitor será carregado totalmente com a chave na posição C, passando um tempo longo, o suficiente para o capacitor carregar completamente e a sua tensão ser igual, então, à tensão da fonte V1. Após isso, vamos passar a chave para a posição D, de descarga, e teremos então o circuito agora com o capacitor então conectado unicamente no resistor e fazendo então a sua descarga, ou seja, a energia acumulada no capacitor será transferida para o resistor e dissipada na forma de calor. E aí a corrente será então com sentido contrário, identificada aí na cor azul. Então, inicialmente, provemos a carga do capacitor com a chave na posição C, e aí as condições finais desse processo de carga, que são corrente igual a zero e tensão no capacitor igual à tensão da fonte, vão servir como condições iniciais para o processo de descarga. Então veja que eu estou fazendo análise do circuito para a carga e as condições de término daquela fase serão as condições de início da fase seguinte, que são a fase de descarga. Então, tensão igual à tensão da fonte e corrente igual a zero passam para cá, para a fase de descarga como condições iniciais, ok? O circuito resultante durante a descarga, então aí com a corrente na cor azul e a chave na posição D, é um circuito que tem o capacitor conectado em paralelo com o resistor, então a tensão do capacitor e do resistor são iguais, o capacitor irá descarregar até a sua tensão chegar a zero, e a corrente do resistor e do capacitor são iguais, mas com sinais contrários, porque a corrente física do capacitor agora sai por ele, mas a corrente em termos de circuitos é uma corrente que é identificada como entrando no elemento. Por isso que IC1 de T é igual a menos IR1 de T nesse caso. As tensões são iguais. A corrente no resistor, então, é a sua tensão dividida pela resistência,
e a sua tensão é a tensão do capacitor, então, dividida pela resistência, e a corrente do capacitor fica, então, com o sinal contrário em relação à corrente no resistor. Novamente, usando as relações para o capacitor, que são tensão no capacitor é 1 sobre a capacitância, que multiplica a integral da corrente no tempo, e a corrente é, então, a capacitância vezes a derivada da tensão no tempo, usando essas duas relações que vão acompanhar vocês ao longo de todo o curso, como a lei de Ohm nós utilizamos para os resistores. Estas duas relações são importantíssimas para o capacitor. Assim também para o indutor, se terá as relações específicas para aquele componente, ok? Então, esta expressão para a tensão e para a corrente são fundamentais para a análise de qualquer circuito envolvendo capacitores. Substituindo então a expressão encontrada pelas relações do capacitor na expressão anterior da corrente e tensão no resistor, encontramos novamente uma equação diferencial linear que tem como resposta então que a tensão no capacitor VC1 de T é a tensão da fonte V1 que multiplica uma parcela dependente do tempo que é E na menos T sobre R1 vezes C, ou seja, uma componente exponencial. Assim, a constante de tempo aqui também será R1 vezes C, porque estamos usando o mesmo resistor tanto para a carga como para a descarga do capacitor. Poderiam ser resistores diferentes e aí teria-se tempos diferentes de carga e descarga, isso é comum dependendo da aplicação, mas aqui neste exemplo o mesmo resistor R1 serviu tanto para a carga como aqui para a descarga, então a constante de tempo de carga e descarga é igual, ou seja, tal é igual a R1 vezes C1, ok? Substituindo então na equação da tensão no capacitor, encontramos que VC1 de T é igual a V1 E na menos T sobre tal. Tá? Como a tensão no capacitor e no resistor são iguais, então a corrente do circuito é simplesmente a tensão do resistor dividida pela resistência, mas no caso da corrente no capacitor, então com sinal contrário. Assim, traçando o gráfico da tensão e da corrente no capacitor, encontramos que a tensão começa com a tensão da fonte e cai exponencialmente até zero, e a corrente no circuito, ou seja, no capacitor, começa negativamente com o valor V1 sobre R1, com sinal menos, né? E cai exponencialmente até zero. Então, a tensão começa positiva e vai até zero, a corrente começa negativa porque sai do capacitor e vai até zero quando ele estiver completamente descarregado. Novamente, calculando então, no tempo zero encontramos que a tensão era igual à da fonte, e no tempo, após muito tempo, então o tempo tendendo a infinito, encontramos que a tensão no capacitor será igual a zero. A corrente no tempo zero é menos V1 sobre R1, e a corrente no tempo tendendo a infinito é igual a zero quando ele está então completamente descarregado, não há mais carga circulando pelo circuito. Toda a energia acumulada no capacitor foi transferida para o resistor e dissipada para o ambiente na forma de calor. Novamente calculando então a tensão no capacitor para algumas constantes de tempo em específico, então para 1 tal, 3 tal e 5 tal, encontramos que para t igual a 1 tal, a tensão no capacitor é de 0,37 vezes a tensão da fonte, a tensão inicial, ou seja, quando transcorreu o tempo de uma constante de tempo, a tensão caiu de 100% até 0,37%. Okay? Então caiu significativamente. Após 3 constantes de tempo, a tensão no capacitor é 0,05 vezes a tensão da fonte, que era a tensão inicial, ou seja, 5% do valor inicial. Finalmente, com 5 constantes de tempo, então substituindo T por 5 tal, encontramos que a tensão no capacitor é de 0,0067 vezes a tensão da fonte, que era a tensão inicial, ou seja, praticamente 0 volts. Então nós vamos novamente considerar que 5 constantes de tempo são tempo suficiente para descarregar completamente o capacitor, ou seja, 5 constantes de tempo é o tempo de descarga completa do capacitor em termos práticos. Então, no gráfico aqui mostramos esses 3 pontos principais, além do ponto inicial, que era então
com carga de 100% no instante zero. Um exemplo, então, um capacitor de 2.200 microfarad carregado em uma fonte de tensão de 12 volts será descarregado por intermédio de um resistor de 1 kΩ. Pede-se para calcular a constante tempo e qual o tempo necessário para que o capacitor seja descarregado completamente. Então, a constante de tempo é tal igual a R1 vezes C1, ou seja, é 1K vezes 2.200 micro, ou seja, 2,2 segundos. Então, o tempo para descarregar completamente o capacitor é de 5 constantes de tempo, ou seja, de 11 segundos. Agora vamos considerar um capacitor de 1000 microfarad carregado com 12 volts e que será descarregado em um resistor de 100 ohms. Inicialmente pede-se para calcular a corrente de descarga desse circuito, desse capacitor, e na sequência qual a tensão após um tempo de 100 milissegundos. Então a corrente inicial é a tensão inicial do capacitor, que é a tensão da fonte, dividida pela resistência com sinal negativo, então menos 12 sobre 100, menos 0,12 amperes, ou seja, menos 120 miliamperes, e a tensão após transcorridos 100 milissegundos será de 4,41 volts, ou seja, cai abaixo da metade da tensão inicial, que era de 12 volts. Agora vamos comentar rapidamente sobre a energia armazenada em um capacitor. Então, como é que eu calculo a energia que o capacitor armazenou? Então, a potência no capacitor é a sua tensão vezes a corrente. Aqui mostramos o processo de carga, então temos a curva de tensão em azul, a curva de corrente em vermelho e a potência, que é o produto de uma curva pela outra, resultando então na curva em verde, que é a curva da potência. Integrando a potência ao longo do tempo, ou seja, contando a potência ao longo da passagem do tempo, nós temos a energia e, portanto, então, a energia é integral da potência e assim resulta em a energia no capacitor é 1 sobre 2 de CV inicial ao quadrado, ou V do capacitor ao quadrado. Então, a energia armazenada em um capacitor é a metade da capacitância vezes a tensão ao quadrado, ok? Se quisermos considerar a variação de energia, então podemos fazer o balanço energético, considerando a energia inicial e a energia final e a diferença entre as duas. Então, calculando para um capacitor de 100 microfarad carregado com 12 volts, qual é a energia armazenada? Então, 1 meio de CV ao quadrado é 1 meio de 100 microfarad vezes 12 ao quadrado, resulta numa energia de 7,2 milijoules. Próximo exemplo, um capacitor de 1000 microfarad é carregado com uma tensão de 15 volts e em seguida é descarregado parcialmente para 14 volts. Então a tensão inicial era 15 volts e ela caiu para 14 volts. Pede-se aqui para calcular a energia quando ele estava completamente carregado e a energia quando ele foi parcialmente descarregado e qual foi a variação da energia. Então a energia inicial era 1 meio de 1000, que é a capacitância, 1000 micro, vezes 15 volts ao quadrado, 0,1125 joules, e a energia final, então, 1 meio de 1000, a capacitância permanece, né? 1000 micro, vezes a tensão final, que foi de 14 volts ao quadrado, então 0,098 joules. Portanto, a variação de energia nesse capacitor foi uma menos a outra, a inicial menos a final, nesse caso, então 0,0145 joules. Então, nesta aula, estudamos o transitório de carga e descarga de capacitores, finalizando assim esta parte do conteúdo de circuitos elétricos 1, e na sequência então do curso de vocês e nas demais disciplinas que vocês vão estudar, que são circuitos 2, eletrônica digital, eletrônica de potência, sistemas de controle, eletrônica analógica e assim por diante, vocês irão utilizar estes conhecimentos obtidos aqui para a análise dos circuitos que serão estudados mais à frente. Então, em circuitos 2, por exemplo, serão estudados circuitos em corrente alternada e transitórios de circuitos em corrente alternada,
em que todos os conhecimentos obtidos aqui desde o início da disciplina, em que definimos tensão, corrente, potência, a seguir resistência, estudamos a lei de Ohm, circuito série, circuito paralelo, circuito misto, as principais técnicas de análise, análise de malhas, análise dos nós, teorema de Thevenin e de Norton, superposição, dentre outras técnicas, né? Vocês vão estudar e utilizar, então, posteriormente, nessas diversas disciplinas que compõem um curso de eletrônica, ou da área de eletrônica. Então, Circuitos 1 é uma disciplina importante, porque ela é uma disciplina de base para as demais disciplinas do curso. Esperamos que vocês tenham aproveitado e que tenham aprendido os conteúdos aqui apresentados, muitas vezes de forma bastante direta e bastante objetiva, em que na literatura vocês encontrarão, então, excelentes livros, excelentes referências para complementar os estudos, resolver exercícios, fazerem simulações e atividades de laboratório. Então, agradecemos a vocês por terem acompanhado nossas aulas até aqui e aguardamos vocês em outras aulas de outras disciplinas também.